Salmo 77. Salmo de Asaf, ao regente do coro, para confissão. Eu grito bem alto para Deus. Grito, e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração. Porém, não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força, salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Eu quero falar com você nessa noite sobre a angústia da alma e do coração, que é uma palavra que talvez não tenha uma tradução ou um significado muito específico. Quando a gente olha no verbete do dicionário, essa palavrinha angústia, nós temos as mais diferentes interpretações e os mais diversos significados. Por exemplo, no nosso dicionário, angústia significa desespero, tormento, tortura, sufoco, temor. Nós temos um campo semântico para essa palavrinha muito amplo. Por quê? Porque a gente não consegue definir muito bem o que é angústia. Você já conversou com uma pessoa angustiada? Ou você já sentiu angústia alguma vez? E tentou dar nome à sua angústia, dar nome àquilo que você sentia dentro de você, e simplesmente você não chegou a absolutamente nenhuma conclusão sobre essa angústia? Porque a angústia tem esse
esse poder de tirar palavras que possam defini-la. Podemos dar algumas causas ou alguns motivos para a angústia. Por exemplo, há pessoas que se sentem profundamente angustiadas, de uma maneira incurável, porque estão com dúvida a respeito de alguma coisa. A dúvida gera angústia no nosso coração. Tem um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Ele escreveu um livro chamado O Conceito de Angústia. E nesse livro, esse filósofo existencialista diz que o grande motivo da nossa angústia, ou a grande causa da nossa angústia, são as dúvidas da nossa vida. Porque nós temos escolhas na vida que nós precisamos fazer, o nosso coração fica apertado e angustiado. Então talvez hoje você esteja aqui, passando por uma situação que demande de você um posicionamento, uma escolha, e o seu coração fique apertado e angustiado porque você não sabe o que escolher. Outras pessoas estão aqui angustiadas por conta de um desemprego que chegou de repente, em virtude de uma situação financeira que se agravou, uma crise que você não esperava e não planejava. Talvez o seu coração esteja angustiado por um problema conjugal, que há muito tempo vem se arrastando e nada foi capaz de solucionar o problema que você tem com o seu cônjuge. Talvez a angústia da sua alma se dê por uma relação conflituosa com os seus pais, por um problema de relacionamento com os seus filhos, que parecem irrecuperáveis, que estão distantes de você emocionalmente e muito distantes de Deus espiritualmente. Eu não sei qual é o motivo da sua angústia, desse sentimento que a gente não define, e que às vezes se torna incurável dentro de nós. Talvez a sua angústia seja por causa de um pecado que você tenha cometido, de um erro, que você ainda não confessou. Quando a gente vai para o Salmo 51, o Salmo de Davi, depois de Davi ter adulterado com Batseba, com uma mulher casada, e tendo arquitetado o ato contínuo, a morte do esposo de Batseba, ele ficou profundamente angustiado, e o Salmo 51 é um retrato, é um raio-x de uma alma angustiada por conta do pecado. Qual é o motivo da sua angústia? Mas eu quero falar com você que é cristão, que já conheceu a Jesus, que já teve todos os espaços da sua alma preenchidos pelo Senhor, mas você continua angustiado. Você ainda chora e não sabe por quê. Mesmo depois de ter conhecido a Cristo, se encontrado com Jesus e se tornado discípulo ou discípula dele, o seu coração permanece angustiável de uma maneira incurável. Por quê? Você não está sozinho, não está sozinha. Quando eu olho para o Salmo 77, eu vejo um homem de Deus, engajado com os trabalhos de Deus, líder da igreja de Deus, vivendo um momento como esse. O nome desse homem é Asaf. Asaf, se nós fizéssemos aqui uma comparação bem contemporânea, seria o grande maestro do coral da igreja de Israel, lá de Jerusalém, em miúdos. Era participante da linhagem sacerdotal, líder dos sacerdotes, dos músicos que tocavam dia e noite no templo do Senhor lá em Israel. Homem de Deus, assim como Spurgeon. Asaf, nesse momento, expõe a sua alma e diz: a minha alma está profundamente angustiada. Nós não sabemos por quê. Alguns salmos trazem consigo o panorama, o pano de fundo histórico, dentro do qual aquele salmo foi composto. Esse não. Nós não sabemos o motivo da angústia, isso é muito bom. Porque talvez se nós tivéssemos aqui o motivo da angústia de Asaf, nós olharíamos para o salmo e diríamos: não, mas esse não é o meu problema, era o problema dele. Eu acredito que a Bíblia não traz aqui a razão da angústia de Asaf, para que eu e você, os leitores do futuro,
tivéssemos uma ligação muito maior com esse salmo e assimilássemos essas palavras como se fossem as nossas palavras. Eu vou dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte desse salmo trata do diagnóstico de um coração ou de uma alma, de uma vida angustiada. Ou seja, o que acontece no dia da angústia? O que acontece quando o nosso coração está angustiado? O que acontece quando nós estamos com o coração apertado por situações que nós conhecemos ou por razões que nós não temos ainda para expressar através dos nossos lábios? Ou seja, quando a nossa angústia é sabida, conhecida, ou quando a nossa angústia não é conhecida ou sabida? O que acontece? Algumas coisas acontecem. Primeiro, há uma busca pelo Senhor. Quando o nosso coração está angustiado, na minha angústia procuro o Senhor, diz o versículo 2. Geralmente é assim, geralmente quando as pessoas estão angustiadas, com o coração apertado, quando a tragédia bate na porta, elas buscam a Deus, elas procuram a Deus. Pode ser a pessoa mais ateia do mundo. Já disseram que não existe ateu em queda de avião, que todo mundo, quando se vê diante de uma situação avassaladora, tenebrosa, preocupante, trágica, voltam os seus olhos para Deus. Tem um autor que diz que nós enxergamos muito mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. E é verdade. Às vezes, as lágrimas da nossa vida nos fazem enxergar Deus de uma maneira que nós jamais o enxergaríamos se os nossos olhos não estivessem com lágrimas e com dor. O que acontece no dia da angústia? Busca por Deus. Nós buscamos a Deus, nós clamamos a Deus, nós nos voltamos para Deus. Talvez, pode ser que hoje a sua vinda aqui tenha se dado exatamente por causa disso, o seu coração apertado, angustiado, e você de alguma maneira quis buscá-lo, quis ouvi-lo, quis falar com Ele e ser ouvido por Ele. O que acontece no dia da angústia é a sensação de uma dor incurável, em segundo lugar. Diz o texto bíblico: lembro-te de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e aí vem o anticlímax do verso, da música do salmista: e eu desfaleço. Seria o contrário. O normal seria: Senhor, no dia da minha angústia eu te procuro, eu medito, eu te busco, e a minha alma se ergue, se levanta, se vitamina. Mas não, ele diz: Deus, no dia da minha angústia eu procuro o Senhor, as minhas mãos se levantam, mas o meu espírito continua desfalecido. Porque há momentos que a nossa angústia parece incurável. Há momentos que nós olhamos em derredor e achamos que aquela tempestade jamais vai passar, que é impossível nós sairmos daquele calabouço no qual nós nos colocamos ou fomos colocados, que o vale de sombra e de morte na nossa trajetória e na nossa jornada é infindável. Nós não vemos uma luz no fim do túnel, nós achamos que nós vamos caminhar naquele caminho escuro perpetuamente, uma dor incurável. Terceiro lugar, o que acontece no dia da angústia? Autopiedade. Geralmente, quando nós estamos angustiados e passando por um momento difícil, nós nos perguntamos: o que eu fiz para merecer isso? Se você olhar o versículo 2, não na versão de Eugene Peterson, mas na versão aqui mais literal do salmista, ele diz: no dia da minha angústia, a minha alma, na última parte do versículo, recusa-se a consolar a si mesma. Ou seja, eu me recuso a encontrar consolação para mim mesmo, porque eu mereço isso. É a ideia. E depois a gente vai ver ao longo do salmo que parece que aqui é um salmo de alguém que não consegue achar culpa para a sua situação, ou seja, não consegue ver exatamente o que ela fez ou o que ele fez de errado para merecer aquilo, mas ele se sente culpado diante das tragédias
que lhe acometeram? Porque quando a gente está passando por um momento difícil, chega a autopiedade. O que eu fiz para merecer isso? Eu só posso ter feito alguma coisa de errado. Quando a gente está vivendo um momento complicado, de adversidade, a nossa visão, às vezes influenciada por esse evangelicalismo confuso que está por aí, com as suas muitas teologias, inclusive a teologia da prosperidade, é que se eu estou sofrendo, eu fiz alguma coisa para merecer isso. Não estou dizendo que o pecado não gere consequências amargas na vida. Eu já citei Davi no Salmo 51, que pecou e viveu angustiado por isso. O que eu estou dizendo é que nem sempre nós podemos fazer uma relação ou estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre os nossos pecados e os nossos problemas, porque nem sempre os nossos problemas decorrem de pecados que nós cometemos. Se problema fosse consequência direta do pecado sempre, Jó teria pecado e não pecou, Jesus teria pecado e não pecou, diante das adversidades pelas quais eles passaram, ou as adversidades que eles tiveram que enfrentar. Uma outra consequência do dia da angústia, a insônia. Olha só o versículo 4. Não me deixas pregar os olhos. Sabe o que a angústia faz com a gente? Eu não sei se você já viveu isso, talvez sim. A angústia coloca espinhos na nossa cama. A gente não consegue dormir quando está com o coração angustiado. Já parou para perceber isso? A angústia transforma o nosso travesseiro de todas as noites, o aconchegante travesseiro no qual nós nos deitamos, numa rocha, numa pedra. Mais uma coisa que a angústia faz, segundo Asaf, isolamento. Olha o que ele diz no versículo 4. Tão perturbado estou que nem posso falar, e a ideia aqui, eu nem quero falar, eu não quero me comunicar, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ver ninguém. Isso é verdade. Por isso que as pessoas angustiadas e profundamente depressivas, elas não querem conversar com pessoas, via de regra. Elas querem ficar sozinhas, no canto delas, sem precisar dar explicações dos motivos pelos quais elas estão daquele jeito. Gente angustiada não quer conversar, não quer falar. Acontece isso. Sabe o que acontece no dia da angústia também? Segundo o salmista, um saudosismo nostálgico. Olha o que diz o versículo 5 e o começo do versículo 6. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Sabe o que ele está dizendo? Eu olho para trás, Senhor. Eu olho lá para trás e eu sofro. O saudosismo nostálgico faz com que nós olhemos para o nosso passado de vitória e de alegria, com dor e pesar no coração, porque aquele passado de vitória, de alegria, de bem-estar, de prosperidade, de calmaria, não está se repetindo hoje. Ao invés de olharmos para trás e nos alegrarmos com as boas lembranças da vida, nós olhamos para trás e ficamos tristes, porque as lembranças alegres do passado trazem amargura para o nosso coração no tempo presente, por causa da angústia que nós estamos enfrentando. A angústia faz isso com a gente. Como a minha vida era boa, como o meu casamento era bom, como o meu trabalho era bom, como tudo era bom antes, e parece que a minha vida se transformou num verdadeiro inferno do dia para a noite. Saudosismo nostálgico. O que a angústia faz com a gente? A angústia, por fim, nos leva a dúvidas e a conclusões precipitadas. Olha o versículo 6. O meu espírito medita e o meu coração perscruta ou pergunta. Olha o que ele pergunta aí no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9. Olha quantos questionamentos ele tem. Ele está dizendo: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Deus, o Senhor deixou de ser um Deus de amor? Deus,
O Senhor deixou de ser um Deus de perdão, de graça, de misericórdia. Ele está questionando o caráter de Deus aqui. Ele está dizendo, parece que Deus mudou. Que o meu Deus não é mais o mesmo Deus de amor, de compaixão, de misericórdia. Porque se eu estou vivendo hoje nesse abismo existencial, se eu estou andando nesse vale de sombra e de morte por tanto tempo, Deus não deve me amar mais como Ele já me amou antes. Alguma coisa aconteceu com Deus. Você pode perceber que é nos momentos de profunda dor, de angústia, de problemas em casa, no casamento, na família, problemas financeiros, que nós começamos a questionar Deus. Começamos a perguntar, Deus, por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que com os meus filhos? Por que com a minha família, com a minha igreja? Por quê? Nós não questionamos quando tudo está bem. Deus, por quê? Mesmo sendo eu um grande pecador, eu tenho tudo que eu tenho. Nós não questionamos Deus quando tudo vai bem com a nossa vida, mesmo quando a nossa vida vai muito mal em relação a Deus. Mas quando as coisas caminham de mal a pior, as dúvidas surgem. Por quê? Agora, segunda parte do Salmo. Como vencer o dia da angústia? Como curar a nossa alma, que parece incurável? De que forma? Como que o salmista fez isso? De que maneira ele encontrou forças para que no meio da sua angústia, no dia da sua angústia, ele tivesse força, encorajamento, motivação para continuar caminhando? Há 3 lições principais desse salmo a respeito de como vencer o dia da angústia e como encontrar cura para a nossa alma. Se você veio aqui hoje com o seu coração apertado, angustiado, se você veio aqui hoje com um problema lá de fora, que tem roubado a sua paz, que tem minado a sua fé, que tem destruído espiritual e emocionalmente você, eu acredito que você pode aprender muito com Asaf. 3 lições. Primeira, como vencer o dia da angústia. Ele vai dizer, do versículo 11 ao versículo 12, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também as tuas obras todas e cogito dos teus propósitos. O que ele faz na segunda parte do Salmo? Ele começa a olhar para Deus, ele começa a contemplar o Senhor. No começo do Salmo, na primeira parte do Salmo, o salmista Asaf, ele só tem olhos para si mesmo, a minha angústia, a minha dor, o meu sofrimento, ele só olha para si mesmo, só para ele, para mais ninguém. Ele fala com Deus, ele conversa com Deus, mas o grande problema dele é que ele só tem olhos para a sua angústia. Não tem problema não, pode deixar, não tem problema. Agora, olha o versículo 11 e o versículo 12. Ele para de olhar para si mesmo. Ele para de contemplar a sua dor e passa a contemplar o Senhor. Ele diz assim, bom, eu já olhei muito para a minha dor, eu já mastiguei muito o meu sofrimento, agora chega, Senhor, eu vou olhar para Ti. E a partir desse momento que ele olha para o Senhor, é que ele encontra a cura para a sua alma. 3 lições. A primeira coisa que ele faz aqui no Salmo, ele contempla a santidade de Deus. Versículo 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Você quer curar a sua alma? Quer vencer a sua angústia? Contemple a santidade de Deus. E a santidade aqui não tem a ver exatamente com pureza simplesmente, integridade simplesmente. A ideia de santidade que a gente tem é essa ideia de pureza, de integridade, também é. Mas a questão aqui da santidade de Deus é justiça, é retidão, é Deus fazendo as coisas da forma certa, correta, sem impureza, sem injustiça, sem caminhos tortuosos. O que o salmista está dizendo, em miúdos, em outras palavras, é: Deus, eu tenho vivido um momento difícil, eu tenho passado por uma situação de angústia avassaladora, eu não sei por que isso tem acontecido, eu tenho muitos questionamentos, muitas perguntas, mas eu sei de uma coisa:
O Senhor é um Deus santo. Os teus caminhos, ó Deus, são caminhos de justiça. Tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz é reto. Aquele ditado popular que diz que Deus escreve certos por linhas tortas, é uma grande bobagem, mentira. São as nossas lentes embaçadas pelas nossas limitações e pecados, que não conseguem enxergar a linearidade das linhas de Deus. Porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é justo, tudo que Deus faz é santo. Deus, eu não consigo entender por que eu estou passando por isso. Mas eu sei de uma coisa: tudo que Deus faz é bom. Não há injustiça nos caminhos de Deus, não há impureza. Por mais que eu não consiga saber os motivos ou as razões de Deus, eu pela fé sei: Deus, tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é justo, tudo que o Senhor faz é reto, tudo que o Senhor faz é santo. Não há nada que o Senhor faça ou permita que não esteja debaixo do teu plano soberano, santo, justo, reto e bom. O Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe o que faz. É pela fé que eu entendo isso. De outra maneira eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou questionar. Eu vou perguntar por quê. Por que pessoas boas sofrem tanto e pessoas, digamos, que não amam a Cristo e que só fazem o mal, que desejam o mal, que aplaudem o mal, continuam prosperando, como era a dúvida de outro salmista? Por que o ímpio prospera e o justo não prospera? Eu sei de uma coisa: que tudo que Deus faz é bom, que tudo que Deus faz é justo, que tudo que Deus faz é reto. O salmista para de perguntar: o Senhor não ama mais? O Senhor não é mais misericordioso? O Senhor não é mais gracioso? O Senhor não é mais bom? Ele para e simplesmente diz: Senhor, os teus caminhos são caminhos de santidade. Tu és santo, santo e santo. Essa é a primeira lição. Você está angustiado hoje? Está angustiada? Pare de questionar, pare de perguntar. Comece a lembrar que o Deus que ama você faz tudo de maneira reta, justa, santa e boa. Segunda lição, ele começa a contemplar a grandeza de Deus. Versículo 13 e 14, diz o texto: que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. No dia da tua angústia, como era o dia da angústia do salmista, se lembre que Deus, como o Formiga falou, continua realizando milagres. O Deus da Bíblia e o Deus do salmista não deixou de ser um Deus que realiza milagres, porque ele estava afundado no mar de angústia, porque ele estava se afogando num oceano de aflição. O Deus de Asaf, o nosso Deus, continua sendo Deus poderoso. E se Deus realizou os feitos poderosos e miraculosos dele no passado, ele pode fazer hoje também. No dia da tua angústia, se lembre disso. O Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que opera hoje. Contemple a grandeza de Deus. Diga: Deus, tu és grande, eu creio nisso. As minhas dificuldades avassaladoras, por maiores que sejam, não diminuem a capacidade, o caráter e o poder do Deus em que nós cremos. Contemple o Senhor. João Calvino, um reformador muito antigo, disse que o mundo é o teatro da glória de Deus. Contemple a grandeza de Deus. Quando você acordar de manhã, ao invés de começar a pensar nos motivos que angustiam você, abra sua janela, encha o seu peito e diga: Deus, olhe para o céu e fale: Deus, tu és poderoso, tu és grandioso, tu és maravilhoso, não há Deus como o Senhor. Tu és o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Antes de pensar nos teus problemas, comece a contemplar a grandeza de Deus, e a partir do momento que você começar a abrir os seus olhos para a grandeza de Deus, os seus problemas diminuirão. Contemple a grandeza de Deus. Aprenda sobre Deus nas Escrituras, aprenda sobre Deus na criação, se aproxime de Deus, e à medida que você se aproximar de Deus, os seus problemas se tornarão cada vez menores.
Ele contemplou. Sabe o que eu vou fazer no dia da minha angústia? Eu vou me lembrar que o meu Deus é grandioso, que o meu Deus é eterno, que o meu Deus é incomparável, que o meu Deus não se pode medir. E à medida que eu tenho um Deus desse tamanho na minha vida, eu tenho um problema desse tamanho, porque o meu Deus é maior que os meus problemas, portanto eu não temerei. E em último lugar, o salmista Asaf, o que ele contempla no dia da angústia? Em primeiro lugar, o que? Santidade de Deus. Eu estou angustiado, mas eu sei de uma coisa: tudo que Deus faz é bom, eu não vou questioná-lo. Segunda lição que ele nos ensina, a contemplar a grandeza de Deus. Senhor, Tu és grande, Tu és grande. Terceira lição, ele contempla o amor de Deus. Diz o texto, a palavra amor não aparece aqui, mas há o conceito de amor fortíssimo aqui no texto, versículo 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e José. Remiste. A palavra remissão é a palavra que evoca a ideia de libertação. É Deus olhando para um povo escravizado no Egito por 430 anos, descendo até o Egito e tirando o povo de lá. É a redenção, é a remissão. É Deus descendo até o Egito para livrar o seu povo dali. Amor de Deus, amor condescendente, amor que se move, amor que vai atrás, amor que ouve o clamor. Ele diz agora, o salmista: eu vou contemplar o teu amor, porque o Senhor redimiu Israel, e fez isso de uma forma poderosa. Aí no texto, eu não vou tratar de todos os detalhes do texto agora, pelo nosso horário que já estourou, mas ele diz: as águas te viram e simplesmente abriram, pela força do teu amor. Ele faz alusão aqui, obviamente, à abertura do Mar Vermelho, até o abismo do Mar Vermelho se abriu a ponto do povo passar pelo meio do Mar Vermelho a pés enxutos. Ele diz assim: os céus trovejaram, raios cortaram o céu do Egito por toda parte, provavelmente fazendo referência à praga, que foi uma chuva de granizo, acompanhada de fogo, trovão, relâmpago. Foi a 7ª praga, se não me falha a memória. E depois ele diz, e ele conclui, que o amor de Deus não foi capaz apenas de abrir o mar, o amor de Deus não foi capaz apenas de enviar granizo do céu, a fim de que o coração de Faraó se amolecesse e permitisse que o povo de Israel saísse daquela escravidão, mas o amor de Deus foi capaz de fazer com que Deus pastoreasse o povo de Israel no meio do deserto, através de um assassino foragido e de um escravo como Moisés e Arão. O amor pródigo de Deus, o amor de Deus que se move, o amor de Deus que é provado, o amor de Deus que vai atrás do seu povo, o amor de Deus que é capaz de tudo por amor ao seu povo, tudo. O mar se abriu porque Deus amou o povo e quis tirar o povo do Egito. Fogo do céu caiu com uma chuva de pedras de gelo, porque Deus quis tirar o seu povo do Egito por amor. Deus caminhou com aquele povo reclamão por 40 anos no meio do deserto, porque Deus amou aquele povo. O amor de Deus é capaz de tudo por amor a nós, e nós não podemos nos esquecer disso no dia da angústia. Eu encerro dizendo para você, que no dia da angústia, quando a nossa alma está enferma, doente, quando tudo está dando errado, quando nada vai bem, a gente precisa se lembrar do amor de Deus que é capaz de prodígios por amor a nós. Que Deus já provou que nos ama, não abrindo o mar, nem mandando chuva de gelo do céu, nem peregrinando com a gente por 40 anos no deserto. O amor de Deus se provou a nós de uma maneira muito mais especial e muito mais poderosa, quando Deus, não Moisés, não Arão, mas Deus veio até esta terra de maneira condescendente. Ele se encarnou, Ele veio até nós, Ele abriu os portais da glória,
para que ele nascesse num prato de comida de animal. Deus veio até nós e conviveu com seres humanos falhos e pecadores por 33 anos. Deus veio até nós e sofreu a dor da traição, e sofreu a dor da negação. Ele veio até nós e recebeu chibatadas por amor a nós, e foi colocada uma coroa de espinhos na sua cabeça por amor a nós, e recebeu pregos em suas mãos e em seus pés por amor a nós, e teve a sua barriga ferida com lança por amor a nós, e foi achincalhado naquela cruz por amor a nós, e foi colocado exposto naquela cruz, nu por amor a nós, e foi envergonhado por amor a nós, e foi morto por amor a nós, e derramou sangue precioso por amor a nós. Esse é o amor de Deus por cada um de nós, um amor que é capaz de tudo, inclusive de dar a sua própria vida, para que nós tivéssemos vida em seu nome. Por amor a nós, Jesus sofreu naquela cruz a pior de todas as angústias deste mundo, que não foram as chicotadas, não foi a traição, a negação, não foram os pregos, não foi a coroa, não foi a lança, nada disso, mas o momento em que Deus o Pai virou as costas para o seu Filho, enquanto Ele sofria por nós naquela cruz, a ponto de Jesus Cristo dizer, a única vez que Ele se referiu a Deus, não como Pai, mas como Deus: Deus meu, por que o Senhor me desamparou, me abandonou nessa cruz? Nesse momento a ira de Deus caía sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Senhor. O amor de Deus foi capaz de sentir a ira do próprio Deus por amor a nós. Ele bebeu o cálice da ira de Deus naquela cruz, para que eu e você bebêssemos por toda a eternidade das fontes inesgotáveis do amor que o Senhor tem por nós. Não existe angústia que permaneça de pé na perspectiva da cruz do Calvário, porque eu sei que ali, eu não posso entender o motivo pelo qual eu sofro, eu não consigo entender as razões das minhas dificuldades, mas eu sei de uma coisa: Deus me ama, Deus ama você, e Ele já provou esse amor que Ele tem por você naquela cruz. E a Bíblia diz que da mesma forma que Ele foi sepultado e morreu por amor a nós, Ele também ressuscitou glorioso e foi assunto ao céu, e prometeu que um dia Ele voltará para estabelecer um reino definitivo aqui na terra de paz e justiça, e nesse dia Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei se Ele vai enxugar agora as suas lágrimas, eu não sei se o seu dia da angústia hoje vai ter um fim. Eu creio que essa angústia pode ter um fim, mas eu não sei se vai ter. O apóstolo Paulo não teve um fim ao seu espinho na carne, porque Deus queria que o apóstolo Paulo dependesse dele. A minha graça te basta, Paulo. Você vai ter que aprender a conviver com a angústia do espinho na carne. Eu não sei se Deus vai enxugar dos seus olhos a sua lágrima hoje, mas um dia, esse Jesus, que foi capaz de entregar a vida dele por amor a você, vai voltar, e nesse dia Ele prometeu que toda lágrima dos seus olhos, toda, será enxugada. Por isso que nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.